Olá para você, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Mais um vídeo, que demais! E vamos para a palavra de hoje. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dá a palavra hoje no livro de São Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Que Deus quer falar ao nosso coração. Ouça o que Deus tem a nos dizer. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou dele e disse: Se és filho de Deus, ordena a essas pedras que se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. O demônio transportou a cidade santa e colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos anjos ordens a teu respeito para proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não se machucar teu pé em alguma pedra. Salmo 90:11. Disse Jesus também: Não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou mais uma vez ao monte mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isso se prostrando diante de mim, se me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Deuteronômio 6:13. Em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram dele para servi-lo. Irmãos, nós temos aqui, essa palavra é uma grande pérola para nós. Aqui o demônio ele se entrega, ele mostra as fraquezas dele. Quais são as tentações que ele faz com o ser humano? As tentações que ele faz com o ser humano são três: o ter, o poder e o prazer. Veja, na primeira ele faz com prazer. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava 40 dias com fome. Mas por que Jesus estava 40 dias com fome? Porque ele estava em jejum. E o jejum é a mortificação da carne para o crescimento espiritual. Então, Jesus não queria alimentar a carne, mas o espírito. Então ele jejuava. E o demônio tenta. Você é filho de Deus mesmo? Pega essas pedras aqui e transforma em pão. Ele foi capaz de multiplicar os pães e os peixes. Pode também multiplicar as pedras em pães. Não é? E Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Jesus ele mostra, olha, o homem vive da palavra. O homem vive toda a palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, o demônio tenta ele pelo poder. Veja que interessante, ele sobe. Primeiro o prazer é aquilo que o demônio faz conosco, com o nosso corpo. Jesus foi no caso dos pães. Ele tinha fome. E o demônio o tentou. No pecado da carne, da comida, da gula. Mas ele estava em jejum. E ele se manteve em jejum. Porque o jejum é a força da oração. Quando ele estava junto do Pai. Tudo bem? Aí ele pegou, transportou ele na parte mais alta do templo e disse: Se você é filho de Deus, lança-te daqui de cima. Porque na Bíblia, lá em Salmo 90, está dizendo: ele deu ordem aos anjos para que não se machucasse e para que cuidasse. Na Bíblia está isso. Mas na Bíblia também está, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou fazer isso só para colocar Deus à prova. E o demônio tenta a última. Primeiro no prazer, depois no poder, agora no ter. Ele chega lá em cima e mostra: todos esses reinos são meus e eu te dou, se você se prostrar.
por mim. O mundo é do maligno. Jesus não falou para ele, não, é seu, não. É meu, não. Ele falou, não, tudo bem. É seu, eu sei que é seu. Todos esses reinos eu te dou. É a ganância, né? O ter é a ganância. Mas Jesus falou, adorarás, se você me prestar culto, se você me ajoelhar, adorará somente ao Senhor Deus, somente a Ele prestará culto. E o demônio fugiu. Veja, irmãos, prazer da carne. O demônio, ele tenta, porque a carne e o espírito se opõem. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque é só o espírito que fica. A carne vai embora, a carne morre, apodrece, mas o espírito é eterno. Então, o prazer da carne, no caso do jejum, ele queria que Jesus terminasse o jejum. Jesus disse não. Então, o jejum é uma fonte de poder, porque você mortifica a sua carne para glorificar a Deus, para aumentar, para amadurecer no espírito. Depois, ele pega e faz a tentação do poder. E a tentação do poder é interessante. O demônio fala, lança-te daqui. Você não tem o poder? Porque a palavra não deu poder a você, para os anjos cuidar de você. O poder foi justamente o pecado que derrubou o demônio dos céus. Que tirou ele da convivência com Deus. Porque ele quis ser igual a Deus. Ele quis ter o poder de Deus. E ele foi derrubado por Miguel e toda a milícia celeste. 1/3 da milícia cai por terra. Então esse do poder, da corrupção, e a gente vê hoje os políticos, hoje o Brasil está um grande exemplo desse pecado do poder, que o demônio tenta ser poderoso, que o demônio, porque esse é o pecado dele. Então ele faz com que a gente tente ser também poderoso. Ó, eu tenho carros, eu mando. O próprio servo do centurião falou, né? Eu tenho poder. Eu posso, vou falar para a gente já faz, ele faz, tal. Mas já não sou digno que entres na minha casa. Mas dizer uma palavra e a minha filha será salva. Veja desse poder, o poder que eu preguei a semana anteontem, de Pôncio Pilatos. O poder vem de Deus. Só que o pecado do poder vem do inimigo. O poder usurpado, como existe até na nossa política de hoje. O poder usurpado. Poder que não lhe cabe, porque não foi Deus que colocou. Se o poder é roubado, o poder vem de Deus. Mas usurpado não pode ser de Deus. E esse é a questão mais emblemática do pecado. Que nós possamos nos despojar, renunciar do poder. Não, mas como eu falo do poder, é desse poder a todo custo. Desse poder de querer, né, de roubar, de defraudar. Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. O próprio Jesus fala isso no Evangelho. Então, se você tem poder, você vai ser cobrado por ele. Mas, né, falei de Pôncio Pilatos, falei desse poder que Deus dá. E o demônio, ele quer corromper o seu poder. Então essas, né, se a gente for analisar, o prazer, o poder, o demônio ele utiliza, são as tentações que ele utiliza. É nesses âmbitos que ele costuma agir. E o ter, por último, ele chega até Jesus, leva no ponto mais alto da cidade. Lá ele mostra todo mundo. Ele falou, isso é meu. Eu te dou se você me prostrar culto. Se você se ajoelhar aos meus pés. E Jesus falou, só adoro a Deus. E muitas das vezes do ter, que é a ganância, também é um pouco do poder da pessoa. O poder é aquilo que você tem sobre as pessoas. A ganância é aquilo que você tem sobre as coisas. É bem parecido, não é? Aí
As pessoas que querem ter. E o Senhor fala, né? O próprio Jesus fala no Evangelho, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna. A nossa ganância tem que ser pelo Espírito Santo. A nossa ganância tem que ser em buscar constantemente a graça de Deus. Sermos batizados pelo Espírito Santo. Essa é a ganância que devemos procurar. O inimigo de Deus tentou Jesus, mas ele é um derrotado. Não conseguiu. Tentou Jesus pelas coisas do mundo. Olha, eu te dou tudo isso. Só que o coração de Jesus era o coração do Pai. Não. Isso não paga a minha vida como Deus. É muito pouco. Aliás, nada paga a graça de estar em Deus. Não há dinheiro que pague, que compre. Isso é uma dádiva, é uma graça que Deus nos dá. E nós precisamos sempre buscá-las. Sempre glorificando a Deus, entregando a Deus o nosso coração. Como você tem lidado com essas coisas? Com essas tentações? Veja que são essas tentações que nos tentam, principalmente pelo poder. Pelo desejo de oprimir os outros, de ter poder sobre os outros. O poder vem de Deus. Que nós tenhamos cuidado quando Deus nos dá poder. Tem até o velho ditado, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Porque o poder corrompe. É uma frase interessantíssima. Que a partir do momento que a pessoa ela tem poder, a gente vai ver que tipo de pessoa que ela é. Se ela é uma pessoa de Deus, submissa, continua pertencente a submissa. Porque o poder às vezes tira você até do seu chão. E às vezes você acha que você é melhor que Deus, dependendo. Quem tem poder sou eu, quem manda sou eu. E quem distribui o poder é Deus. Então, nunca se esqueça. Satanás vai te tentar pelo ter, prazer e poder. E que nós tenhamos a consciência. Veja aqui, não é? Que o inimigo de Deus tentou Jesus por 3 vezes. E não conseguiu. Porque Jesus, nosso Deus, estava focado na sua missão. Salvar o mundo. Que nós possamos também, assim, evitar a tentação. Porque somos cristãos, temos que ser como Cristo. O demônio ele vai tentar nessas áreas. Vai tentar te trazer pelo elogio, pelo dinheiro, pelo prazer. Nós devemos dizer não. E dizer sim a Deus. Deus é o nosso tudo. Só a Ele devemos prestar culto. Fiquem com Deus e até a próxima pregação e oração. Um abraço. Espero que tenham gostado da pregação. E com o tempo a gente vai fazendo outras. Tchau, tchau.